Oi, gente, tudo bem? Eu tô aqui hoje pra contar uma história pra vocês. Eu vou falar sobre a minha gravidez. Toda mulher fala que na gestação é uma coisa linda, uma coisa encantadora, uma coisa mágica, e na realidade eu tenho uma experiência um pouquinho diferente pra contar. Eu vou contar como eu perdi 46 quilos e 700 depois da gravidez. 46 e 700, isso mesmo. Bom, eu tive uma filha que hoje tem 6 anos. Eu tenho 41, então isso quer dizer que eu tinha 33? Não sei. Tá, então eu tenho uma filha que hoje tem 6 anos, eu tenho 41. E depois eu tive gêmeos, os gêmeos têm 4 anos. E na gravidez dos gêmeos eu engordei muito. Na realidade, da minha primeira filha eu também engordei muito, eu engordei 32 quilos. Só que eu era mais nova, voltei a fazer exercício, demorei um pouco para perder peso, mas ainda não foi tão trágico. Mesmo assim, foi uma gravidez complicada, eu tive que fazer bastante repouso, eu tive pouco líquido amniótico, eu fiquei os 4 últimos meses sem trabalhar, deitada, e eu sempre fui acostumada com uma rotina muito intensa de trabalho, de coisas, isso para mim foi bastante complicado. Por esse histórico da primeira gestação, na gravidez dos gêmeos eu tive que fazer repouso desde o início. E isso para mim foi quase igual uma sentença de morte, quando eu escutei do médico que eu tinha que ficar em repouso durante os 9 meses da gestação. Eu saí transtornada e isso foi muito complicado, isso mexeu muito comigo e eu já estava preparada, assim, tentando me preparar para esses 9 meses, eu sabia que iam ser muito longos. Então, não adianta eu falar pra vocês assim, nossa, eu enchei bastante na gravidez, mas eu também comi bastante, engordei muito. A gente costuma falar, né, eu tô ganhando peso, deve ser inchaço, a gestação incha, realmente a gente tem um aumento grande do volume de sangue, incha bastante as mãos, os pés, a gente percebe no final do dia que tá muito mais inchada, mas eu não tava inchada, eu tava realmente muito gorda. Eu saí de 63 quilos, que era o meu peso inicial, e eu fui para 109,700. Esse foi o peso que eu tive antes de eu ir para o hospital. Eu acordei, pesei e fui para o hospital para ganhar os bebês. E aí, uma coisa que foi muito interessante, porque todo mundo sempre fala, né, eu vou para o hospital, eu tô gorda, não tem problema com a barriga enorme, mas eu vou pro hospital, eu volto para casa com o bebê e pronto, tá ótimo. E tem gente que fala assim, a gente vai pro hospital, volta com o bebê e com a barriga. Eu voltei com 2 bebês, tinha uma filha de 2 anos e com a barriga ainda, e todo o restante do peso que eu tinha, que era no corpo inteiro, não era só na barriga. Então foi uma coisa bem difícil. Eu lembro que durante esse processo, o que eu mais pensava era assim, meu Deus, como é que tem uma pessoa que consegue viver a vida toda desse tamanho? Não é nem uma questão de estética, não é uma questão de vaidade, até porque se você tá com um peso tão assim aumentado, vaidade você deixa de se preocupar, você nem sabe mais o que é isso. Mas o seu dia a dia é uma coisa muito complicada. Eu tinha que escolher, ou bem eu falava, ou eu andava, ou eu comia, ou eu respirava. Então, assim, não dá pra você fazer mais do que uma coisa ao mesmo tempo. Então, na verdade, eu tinha dificuldade para comer e conversar. Eu tinha dificuldade para ficar deitada e conversar. Eu tinha dificuldade para tudo, eu tinha dificuldade para levantar da cama. Eu levantava da cama no embalo, eu segurava e fazia assim, ó, com tudo para eu conseguir levantar da cama. Senão, não levantava. Era trágico, era muito trágico. Para eu me trocar, o esforço para eu me trocar, que eu só me trocava uma vez por semana, assim, colocar a roupa de sair, porque eu tinha uma roupa, eu tinha uma calça e 2 blusas, era só. Então, assim, essa roupa eu só colocava para ir no médico. E o restante eu ficava com o meu pijama, que eu tinha, na verdade, um pijama e uma camisola, que a camisola era tipo uma burca, assim, bem
não sei nem onde eu arrumei aquilo. A impressão que eu tenho é que a roupa foi crescendo junto comigo, assim, na gravidez, porque eu usei, tipo, meio, desde o 5º mês eu usei. E daí, a calça era uma legging, assim, de gestante, ela foi laceando. Conforme eu fui engordando, ela foi aumentando. Então eu segurei a legging no final da gravidez e falei, Senhor, será que era eu que estava nesse... Realmente era eu. E aí, assim, quando eu saía, ia me trocar, né, enfim, voltando, não, perdi, era um esforço que eu ficava, assim, com um cansaço muito semelhante a 1 hora de um treino bem intenso. Eu tinha que sentar, eu colocava uma meia e respirava. Colocava outra meia e respirava. Então, toda aquela coisa linda de gravidez, ai, minha barriga, fazer foto grávida, jamais. Eu não fiz foto grávida. Sabe quando eu fiz a minha foto grávida dos gêmeos? Quando os gêmeos tinham 3 meses. Eu tinha comprado uma camiseta que era assim, um menino, uma menina dentro da barriga, assim, e era para fazer foto grávida. Mas eu não cabia na camiseta. Daí eu só consegui usar essa camiseta, eles tinham 3 meses. Daí eu fiz a foto assim, eu forcei a barriga pra frente, que também não precisou de muito esforço, só fiz assim, ó, que eu ainda tava no processo de perda de peso, e eu tirei a foto. Só que daí eu tenho uma última foto que é a minha filhinha do lado e eu com a camiseta. Como se eu tivesse feito um ensaio de gestante. Então, todas essas coisas que a mulher planeja na gravidez, eu não tive nada disso. Pra mim foi um castigo ficar deitada, Amo meus filhos mais do que tudo, mas eu realmente, sem dúvida alguma, foi acho que o período mais complicado da minha vida. Em termos de não saber o que fazer, o tempo não passa, eu tentava estudar bastante, eu estava no meio do doutorado, eu tinha bastante coisa para fazer, mas daí também você tem bastante sono, né? Bagunça tudo. Durante a gravidez a gente tem muita alteração nesse tipo de coisa, então eu não conseguia escrever minha tese no meio, nesse processo, já que eu estava deitada eu poderia, até porque era difícil, a biomecânica do negócio era difícil, se eu colocasse o computador assim e sentasse, não dava, eu tinha que colocar o computador assim, apoiado, não sei, acho que na barriga, eu não sei. A barriga estava tão grande que eu não conseguia sentar assim, eu sentava assim. Dentro do carro, para eu ir no médico, eu tinha que deitar o banco e eu ficava assim. E aí, a hora que eu ia levantar, segurava aqui no negócio, levantava, parecia que estava escalando o Everest, de tanta dificuldade. Então, aconteceram algumas coisas bem desagradáveis, digamos assim. Hoje, eu vejo da melhor maneira possível, porque eu não me conformava de ter chegado naquela situação, mas eu só tinha um pensamento. Quando eu ganhar os bebês, no dia seguinte eu vou começar minha dieta. No dia seguinte eu vou começar... Eu pensava, no dia seguinte eu vou começar o exercício. Claro, óbvio que o médico não ia me liberar depois de uma cirurgia, né, de uma cesárea, para eu começar a treinar no dia seguinte. Mas o dia que ele me mandou uma mensagem e falou, tá bom, Renata, pode treinar, que foram exatamente 40 dias depois do parto, eu fui correr, achando que eu tava fazendo um negócio super bacana, super certo. Eu corri acho que 2 minutos. Eu tava acostumada a correr, a participar dessas provas de corrida de rua. Eu corri 2 minutos, eu achei que eu fosse morrer. Meu joelho doeu, nunca tive dor no joelho. Meu tornozelo doeu. Meu quadril doeu. Sabe quando você lembra que você tem tudo que é coisa? E eu nunca tive nenhum problema articular, nada, mas naquele momento eu tive tudo. Eu falei, meu Deus do céu, é muito difícil. A vida para quem tem um peso muito alterado, muito aumentado, é muito complicado. A gente não tem disposição para fazer nada e a rotina do dia a dia te cobra que você faça essas coisas. Então, por exemplo, subir uma escada é uma coisa difícil, trocar de roupa é uma coisa difícil, sei lá, conversar com alguém é uma coisa difícil, porque você tem falta de ar, é uma coisa absurda. E eu, como eu tinha os gêmeos, a minha menina tava aqui na transversal e o menino tava sentado, tipo um T assim na minha barriga. E ela era maior do que ele. Então aqui
me apertava muito, eu tinha muita dificuldade para respirar. E eu me lembro um dia, das poucas vezes que eu saí, porque eu fiquei a maior parte do tempo em repouso mesmo, na cama, comendo. Eu lembro, eu fui num show de comédia, num teatro aqui de Londrina. E aí o comediante tava fazendo algumas perguntas pra plateia e falou assim, tem alguma grávida aí, tem alguma gestante? Daí eu assim, né, me escondi, né, tentando me esconder, mas daquele tamanho nem se colocasse, enfim, né, não ia dar certo. E aí, acho que minha mãe apontou, aqui, e aí ele, acende a luz, acende a luz. Daí a hora que acenderam a luz, ele fez assim, ô, louco, tem quantos aí, meu Deus do céu. Daí eu falei assim, eu fiz assim, tem 2. E ele falou tipo assim, só 2? Eu falei, mas, tipo, ele falou, mas tá pra ganhar, né? Eu fiz assim, ó, mas eu tava de 5 meses, eu não tava pra ganhar. Eu fiz assim, ó, tipo, amanhã eu vou pro hospital. Não, eu tava de 5 meses. Então, assim, não tinha uma pessoa que não me olhasse e a pessoa ficava assustada, era uma coisa assim absurda. O meu médico, toda vez que eu ia lá, ele não falava nada, né? Acho que ele não queria me desanimar, mas ele só falava assim, tem que cuidar, né? Renata, tem que cuidar. Tem que cuidar. Aí ele olhava pra mim, eu via aquela cara de susto toda vez que eu entrava. E mais engraçado ainda foi um dia antes de ir pra cirurgia, né, pra cesárea, ele falou assim pra mim, olha, eu vou precisar que você se depile e vá lá pro hospital, né, já depilado. Eu pensei, bom, eu não vou em nenhum lugar, onde eu vou me depilar? Não tenho coragem. Não vou pedir ajuda pra ninguém também. Meu Deus do céu. Eu não sei como eu não morri dentro do banheiro tomando banho, tentando me depilar, me raspar, pra poder ir pra minha cesárea. Foi uma coisa muito complicada. Foi um pouco engraçado, se não tivesse sido tão trágico, teria sido mais engraçado. Outra hora eu conto melhor como é que foi esse processo, como foi essa situação. Isso vai ser um vídeo um pouco mais, um vídeo privado. Mas enfim, eu passei por cada situação constrangedora. Eu lembro que no momento da minha anestesia, o meu médico falou assim, você precisa abraçar as 2 pernas para ele conseguir dar anestesia aqui nas suas costas, né? Primeiro que eu não alcançava a minha perna, né? Eu tentei assim, segurar a perna. E aí o meu médico falou assim pra enfermeira que tava auxiliando, vai, empurra a perna dela aqui que eu empurro daqui. Eu falei, meu Deus do céu, tá aparecendo aqueles programas de televisão, chama 2 guindastes pra levar o gordo, sabe? Mais ou menos assim, foi mais ou menos isso que aconteceu. E aí eu lembro do anestesista segurar na minha mão e falar assim, vai ficar tudo bem. Eu pensei, não é você, né, que tá desse tamanho. Enfim, isso tem muito detalhe, muita coisa que aconteceu ao longo desse processo todo, desses meses. Algumas marcaram bastante, né? Uma outra coisa que eu lembro bem é que eu tava indo fazer ultrassom, eu tinha que fazer ultrassom toda semana, por conta do risco, né, da gestação. E eu tava indo fazer ultrassom, eu lá deitada no carro, que era o único jeito que eu conseguia sentar, segurando assim pra não, né? E aí eu vi uma pessoa bem gorda assim atravessando a rua na frente do carro. E eu olhei pra pessoa e falei assim, nossa senhora, será que eu tô igual a ela? Aí eu perguntei na época era meu marido, perguntei pra ele, eu tô gorda igual aquela moça ali? Aí ele olhou pra mim e falou assim, claro que não. Imagina, não tá. Eu pensei, ufa, não tô. Nossa, graças a Deus. Se ele não tivesse completado, ele falou assim, você tá muito mais gorda do que ela. Aquilo foi uma coisa, eu pensei, nossa, sinceridade é bom, mas de vez em quando é melhor fingir que não entendeu. Só que eu não pensava em fazer nada, eu vou emagrecer, eu quero perder peso durante a gravidez. Não, pra mim, eu tinha isso como uma meta.
Era uma coisa assim, a partir do momento que eu ganhar neném, eu não vou comer mais nada. E eu sabia que ia ser muito mais difícil do que na minha primeira gravidez. Ao longo do processo, quando eu via que eu estava ganhando muito mais peso, eu ficava bastante tempo sem me pesar. Quando eu ia na consulta, eu falava assim, não precisa me pesar agora não. Eu tentava arrumar uma desculpa ali para a enfermeira que trabalhava com o médico, para tentar não me pesar. Mas às vezes não dava certo, ela percebeu, né, que eu estava morrendo de vergonha. Mas às vezes não dava certo, ela me colocava na marra, na balança. Não, Renata, vamos pesar? Enfim, mesmo assim, não sei como a pressão continuava ótima. Tudo estava ótimo, exames, estava tudo bem. Agora, o peso não estava nada bem. Enfim, nesse processo todo, eu só pensava, quando nascerem as crianças eu vou emagrecer. Então, tudo que eu tinha vontade de comer, ou tudo que eu tinha... Eu nunca fui de comer pizza, eu adorava pizza. Eu nunca fui de comer lasanha, essas coisas de massa, assim. Eu nunca fui muito chegada na massa, e eu comia tanto, que era uma coisa assim que, eu não sei, e aí você quer tentar esconder o tanto que você tá comendo, começa a virar uma coisa meio, um vício, sabe, você quer comer, porque você tá nervosa, irritada, daí você come e você fica mal, mas aí você não quer que ninguém saiba que você come. Eu lembro até da minha mãe contando que a irmã dela, quando ela era pequena, ela escondia comida embaixo da cama. Daí um dia eu olhei embaixo da minha cama para ver se dava para eu esconder alguma coisa para eu comer mais tarde, porque senão eu tinha que pedir, tinha que descer a escada. E como eu estava em repouso, não era recomendado que eu descesse. Então eu pensei, se eu desço uma vez, escondo bastante coisa embaixo da cama, vai ficar mais tranquilo. Só que não dava, era aquela cama box, não tinha buraco para eu esconder embaixo. Então é uma coisa tão louca, que começa a passar tanta coisa na sua cabeça. Primeiro que eu não estava fazendo nada, segundo que eu estava só pensando em comer, terceiro que eu estava enorme, não tinha, né, autoestima nenhuma, e eu falei, meu Deus do céu, hoje eu penso que eu passei. E aí quando eu vejo algumas amigas minhas falando assim, ai, que saudade da minha barriga, eu penso, meu Senhor, como assim saudade da barriga? Olha, tudo menos isso. Se tem uma coisa na minha vida que eu não tenho saudade, é de gravidez. E não adianta, agora ficou uma coisa em mim, é assim, ó, alguém fala assim, fulano tá grávida, eu falo, ai, coitada, porque a minha experiência com gravidez não foi nada boa. Enfim, quando eu fui pro hospital, além de eu voltar com 2 bebês, a barriga e todo o restante do peso, a gente incha também, né? O meu pé parecia, eu não sei nem o que falar, eu queria fazer uma propaganda por aqueles pães, assim, pão caseiro, era o meu pé, eu só associava meu pé com um pão bem gordo. Eu pensava assim, gente, mudou o número do meu sapato. Eu calçava 36, na gravidez eu calcei 37, pouquinho, e depois da gravidez eu cheguei a calçar 38. Daí eu cheguei no médico e falei assim, doutor, o meu pé cresceu. Ele falou assim, olha, Renata, tem alguns motivos, né? Uma é que você tá um pouco acima do peso. Eu falei, doutor, tá sendo gentil. Um pouquinho acima do peso. Outra é que, quando a gente aumenta muito o peso, essa curvatura dos nossos pés, ela tende a diminuir. Eu pensei, meu Deus do céu, eu tô ficando deformada de tão gorda que eu tô. Hoje eu calço 36 de novo, então, graças a Deus, não mudou a curvatura do meu pé, mas poderia mudar. Então ele falou, é comum, pode acontecer. Não, comum não foi isso que ele disse, mentira. Pode acontecer de algumas mulheres mudarem o número do sapato, aumentarem o número após uma gestação, principalmente quando ela tem, né, gemelar, alguma coisa nesse sentido. E aí, quando as pessoas perguntavam, assim, as poucas vezes que eu saía, né, quanto você engordou? Eu falava assim, eu não sei, eu não pesei. Eu pensava assim, certeza que a pessoa tá pensando, ai, que mentira. É óbvio que pesou. E é claro que eu sabia, mas a gente não tem coragem de falar. Aí no final da gravidez eu comecei a não pesar mais no médico. Eu falei pra enfermeira do médico que a minha balança pesava igualzinho a dele.
E eu chegava lá, como eu tinha que tirar o sapato, pra mim era uma luta pra tirar o sapato, eu chegava lá e falava assim, Guiomar, eu já pesei. Ela falava, quanto deu? E eu falava, deu tanto. Tadinha da Guiomar, mas eu menti muito pra Guiomar. Daí o médico, acho que ele olhava meu peso e pensava, nossa, né? Mas a Guiomar anotou, ele não sabia que a Guiomar não estava me pesando. Gente, eu sei que eu fui pro centro cirúrgico, ele achava que eu tinha 12 quilos a menos do que eu tinha. E eu não tive coragem de contar. Daí eu fiquei pensando, meu Deus, será que a anestesia vai dar certo? Porque deve ser calculado, né, pelo peso, deve ter alguma coisa. Daí eu fiquei pensando, meu Deus, se eu começar a sentir dor, eu vou gritar, mentira, eu peso 12 quilos a mais. Porque era uma coisa que eu acho que era bastante relevante, né? Não sei, não sou anestesista, médico, não sou nada disso, mas apesar de ser da área da saúde, não tenho conhecimento. Então eu fiquei com medo. Eu falei, eu vou só ver. Aí a hora que ele começou a mexer na minha barriga, eu pensei, tô sentindo, mas não tô sentindo dor. Mas o tempo todo, aquilo foi uma coisa que me deixou tensa durante todo o procedimento da cesárea. Olha que loucura, olha que ponto que chega, que a gente acaba fazendo quando a gente tá numa situação dessa. Então, eu pensei assim, eu quero contar a minha história, porque eu nunca tive coragem de contar essa história toda, na verdade, pra ninguém. Eu conto um trechinho ou dou risada, todo mundo dá risada, mas enfim, eu não falei pra vocês, eu sou nutricionista, ai que legal, eu sou nutricionista e eu sou professora de educação física também. E eu sempre trabalhei, então, eu sempre dei aula, dava aula há muito tempo, acho que já fazia uns 10 anos que eu dava aula, no curso de nutrição, na educação física, sempre atendi, trabalhei bastante tempo com atleta, então é uma coisa que não ia combinar se eu tivesse 109 quilos, né? Ia ser uma coisa bastante desconfortável. E eu ganhei os bebês em setembro, eu tive a licença de 3 meses e eu ia voltar a trabalhar em fevereiro. Então eu tive uma sorte que foi férias, sorte, a desculpa da gordinha, foram as férias escolares, então eu só ia voltar em fevereiro. Então quando acabou minha licença, entrou de férias e daí em fevereiro eu voltava. Então eu ganhei 2 meses para eu perder peso. Então eu pensei assim, em 5 meses eu vou ter que voltar no meu peso, senão eu vou pedir demissão, eu não volto. Eu não entro na universidade desse jeito. Porque eu vou entrar na sala, vou falar, oi gente, tudo bem? Eu tive um problema nas férias, eu me enchei muito, eu não tive que falar. E aí eu lembro que uma semana antes do início das aulas, eu ia dar aula numa pós. E era uma pós-graduação de ginástica rítmica. Que geralmente os alunos são sempre ex-atletas e são tudo assim, ó. Só o elo do caramelo. Falei, pronto. E eu tava quase, faltavam uns 4 quilos para eu chegar no meu peso. Para não falar que eu tinha perdido tudo. Depois eu vou contar para vocês como eu perdi esse peso. Mas eu tava uns 4 quilos acima do peso. Eu lembro que quando eu cheguei, eu já encontrei uma professora que trabalhou comigo, ela também era da GR, ela falou assim, nossa, você emagreceu, né? Ela nem viu o tamanho que eu tava, né? Você emagreceu bastante, né? Pensei, você nem imagina como, o quanto. Mas daí eu disse, perdi sim. Ela, mas não perdeu tudo ainda, né? Eu pensei, e a mãe vai bem? Sua mãe também tá bem, tá boa? Enfim, aí já fui entrar na sala, me deu uma coisa tão ruim, eu pensei assim, gente, parece que eu não sei dar aula, eu vou entrar na sala de aula hoje, eu tô tão insegura, coisa que eu nunca tive na vida, e eu dei aula, e foi o dia todo aquela aula, e eu pensei, nossa, que bosta de aula, que aula que é essa? Eu nunca dei uma aula tão ruim, mas era uma coisa, a minha autoestima, eu não tava bem pra dar aula, eu tava pensando assim, o tempo todo que os alunos olhavam pra mim e pensavam, o que essa gorda tá achando que tá sabendo falar de nutrição? Sendo que assim, eu tava com peso já totalmente aceitável, eu acho que a pessoa que trabalha com nutrição, ela não tem que ser extremamente magra, ela tem que ser uma pessoa de hábitos saudáveis, ela tem que saber se alimentar bem, ela tem que ter comportamentos que condizem com os aspectos que vão proporcionar saúde, e não ser uma coisa extrema, uma coisa, né,
de moda, que hoje em dia tem muita moda de ficar extremamente magra e viciada em academia, e também até porque isso faz a pessoa querer usar outro tipo de coisa, né? Algum medicamento de repente para emagrecer muito, enfim. Então, assim, aquele aspecto saudável eu já tinha, porém eu não tinha ainda o meu peso de antes. E quando você perde muito peso, o formato do seu corpo também muda. Porque assim, uma coisa é eu estar com 63 quilos e nunca ter engordado. Sempre treinei, bacana. Outra coisa é eu estar com 63 quilos e ter aumentado quase uma outra pessoa e ter perdido essa outra pessoa. Uma amiga minha foi em casa uma semana antes de eu ganhar os bebês e eu não tava descendo mais a escada já, né? Até porque era muita ginástica. E eu passei assim no corredor e parei no pé da escada. Minha funcionária abriu a porta para ela subir. Ela parou na ponta da escada lá embaixo, me olhou lá em cima. Acho que eu fiquei maior ainda lá em cima. Ela olhou assim. Ela só me contou depois, ainda bem, ela foi muito gentil. Ela foi muito bacana, mas ela disse que pensou assim: o Faustão engoliu a minha amiga. E ela falou: meu Deus do céu, a Renata não tem mais jeito. Ela tem, eu tava assim, ó, que eu tentava esconder a barriga. E eu tava assim, ela falou: ela tem uma gordura, uma dobra no antebraço. Quem é que tem um antebraço que tem uma dobra? Eu tinha. Eu não tenho quase foto, eu vou achar algumas fotos pra mostrar, mas eu tenho assim uma foto só, até porque eu não cabia no quadrado da foto, também não, era uma coisa que não era possível tirar foto minha inteira, não dava, só se fosse fazer uma montagem. Então assim, olha só, eu tenho uma foto que eu tô com os bebês no colo e tem uma dobra aqui, não era a minha coxa, era o meu antebraço, que acho que tava, a minha amiga disse assim que o mais trágico tava a minha coxa. Eu achava que era barriga, mas ela disse que me olhou de costas, eu tava assim, parecia uma coisa quadrada, muito esquisito. Então aí a hora que você perde todo esse peso, o seu corpo tem um formato, não sei do que, não é do, tipo, a hora que você olha no espelho, então tá, você tem lá a cintura, né, o bumbum, uma curvatura maior do bumbum. O peito, não, eu tinha o peito aqui, o bumbum, como eu perdi muito peso rápido, ele desapareceu, a barriga ainda tava com bastante pele, que depois eu fiz uma cirurgia de diástase, porque eu tive uma diástase bem grande, e eu não lembro, alguma coisa desse tamanho assim, começou a rasgar desde aqui meu músculo, mas eu sei que o meu médico contou, olha, não tinha gordura para tirar na cirurgia, porque eu tinha perdido 46 quilos, mas eu tirei, acho que 2,9 kg ou 3,9 kg, não sei, não me lembro, preciso saber isso, de pele. Eu pensei, gente, 3,9 kg, 2 kg, sei lá, 3 quilos de pele. Aí eu lembro, na época, meu irmão falou assim, nossa, deve ter parado uma caçamba grande aí, doutor, na frente do hospital, né? Pra colocar toda essa pele. Eu pensei, meu senhor, eu nunca imaginei que eu fosse chegar numa situação dessa. Não desejo pra ninguém, não desejo pra ninguém. E realmente, hoje, eu vejo tudo que eu passei. Nem eu acredito que eu consegui voltar no meu peso normal. Tem sempre uma variação, né? Às vezes a gente viaja, foge um pouquinho da rotina, aumenta aí 2, 3 quilos, depois você volta, uma semana que tá mais corrido não dá pra treinar, enfim. Mas aí foi, eu fiquei com uma meta, eu comigo mesma, que eu precisava perder pelo menos esses 40 quilos para eu voltar às minhas atividades normais. E aí no dia 5 de fevereiro de 2016, eu tava, que começaram as aulas, eu tava 46 quilos mais magra, eu tava com 63 quilos de novo. E todo mundo me perguntou, o que você fez? E eu fui no médico, né, no meu ginecologista novamente,
que ele falou, depois de uns 4 meses você volta aqui. Daí eu voltei, ele falou, nossa, como você já emagreceu. Mas ainda tava gorda pra caramba, tava com uns 80 e tantos quilos. Eu falei, é verdade, emagreci. Daí a Guiomar, vamos pesar não, Guiomar, não vamos pesar não, já vou te contar o peso da minha balança. Nunca queria contar meu peso, porque senão, né, tipo... Enfim, eu tinha vergonha. E aí, depois, quando eu emagreci mesmo, 6 meses depois, eu voltei lá e ele falou assim, meu Deus, não tô acreditando. Não é a mesma, Renata, cadê o resto? Eu pensei, as crianças não vieram. Ele falou, não, o resto de você. Não, não são as crianças. Eu falei, eu não sei onde tá o resto, acho que tá lá na caçamba do... Não, não tinha operado ainda. Tá lá na caçamba do doutor. Não, mas não era isso. Ele falou assim, meu Deus, eu tô chocado como você emagreceu. Daí eu falei, doutor, vamos falar uma coisa? Vamos falar a verdade? A gente tem que ficar chocado com o tanto que eu engordei, né? Não com o tanto que eu emagreci, porque o tanto que eu engordei que era uma coisa pra chocar qualquer pessoa. E aí esse processo foi basicamente tranquilo. Mas como assim tranquilo? Você tá perdendo peso? Porque aí sim eu tava fazendo uma coisa que tava me deixando bem. Eu fiz uma dieta que a gente não pode contar pra nenhuma nutricionista o que eu fiz. Porque não é a dieta mais adequada. E vocês também devem imaginar que pra gente perder 46 quilos em 19 de setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, não deu 5 meses. Deu 4 meses e 20 dias. Então, pra gente perder isso, realmente não pode ser uma dieta qualquer. Tem que ser uma dieta diferenciada. E nada melhor do que uma dieta mais restritiva pra gente perder peso, porque quanto mais a gente come, maior é o nosso consumo calórico. Isso tem que ter um equivalente, né? O gasto energético e o consumo energético. Quando a gente come mais e gasta menos, a gente engorda. Quando a gente come menos e gasta mais, a gente emagrece. É uma conta matemática. Não importa o quanto... mas ela come muito mais do que eu e ela é magra, eu sou gorda. Não. O que ela come é problema dela, porque ela gasta um tanto. Cada um tem um metabolismo. E foi isso que eu tentei trabalhar. Tentei trabalhar com o meu metabolismo. Eu fazia pouco tempo de exercício, porém eu fazia alta intensidade, até porque eu não tinha muito tempo para fazer exercício com 2 bebês pequenos e com uma filha de 2 anos que morria de ciúmes, que dava mais trabalho do que os 2 bebês. Então, eu tinha assim 10 minutos, daí eu voltava. Eu morava num condomínio, então eu conseguia fazer exercício qualquer hora. Se eu tivesse que amamentar às 2 da manhã, depois eu ia correr um pouquinho, eu ia fazer um treino na academia do condomínio. Então não tinha horário específico para eu fazer, eu ia a qualquer hora. E eu fazia mais ou menos, basicamente umas 3 vezes por dia, sei lá, 5 minutos, 7 minutos, era o tempo que os bebês deixavam. Que daí sempre ligava, um falava, tem que voltar pra mamar. E voltava eu, aí já aproveitava, voltava correndo, a gordinha voltava correndo, pra já continuar a intensidade do treino. E eu lembro que sempre pra chegar na minha casa, eu acelerava no máximo. A rampinha da minha casa era o meu limite, assim, que eu tinha que chegar morrendo. Aí eu chegava, tomava um banho correndo, porque eu tava suando muito. E ia dar mamar pras crianças de novo. Então, assim, esse processo, pra mim, foi um processo muito bom. Foi muito demorado, mas ele foi bom, porque eu tava vendo um resultado. A minha calça que eu usei quando eu passei na gravidez inteira, mas também logo depois, porque a gente continua usando roupa de gestante. E eu continuei usando roupa de gestante obesa. Eu continuei só com aquela blusa listradinha de preto e branco e a outra azul marinho. Era só isso que eu usava. E a minha calça preta. Minha calça preta na bunda, ela já tava assim, abrindo. E ela tava ficando transparente. Eu fiz uma fogueira, foi tão legal, dentro da churrasqueira, assim, coloquei tudo, taquei fogo. Você não vai doar? Vou doar? Pra quem eu vou doar, gente? Quem nesse mundo de Jesus ia querer aquela roupa? Pensa só, dá pra cobrir vou doar pra uma creche, dá pra cobrir todas as crianças da creche. Gente, vocês não estão entendendo. Quando eu falei que a roupa cresceu junto comigo, é verdade, pode acreditar. Então, aí eu comecei, né? O primeiro dia que eu coloquei minha calça jeans,
eu não tava nem conseguindo fechar direito, mas eu tava numa alegria, parecia que eu tava com uma roupa assim, de ir pra um casamento, que eu tava super produzida. Falar em casamento, 2 meses depois que nasceram os bebês, exatamente no dia 19 de novembro, não, 20 de novembro, 2 meses e um dia, eu tive um casamento, eu fui madrinha do casamento. Eu nunca consegui olhar uma foto desse casamento. Aí a noiva falava, vai, vamos tirar foto. Não quero tirar foto. E o casamento, ele foi numa chácara e arrumaram assim na grama. Eu tava de salto e eu ainda tava tão pesada. No dia desse casamento eu tava com 86 quilos. O meu salto enfiava, afundava que vergonha. Afundava na terra, furava a grama. E eu olhava assim para as minhas amigas, tipo assim, vocês também estão afundando? Elas, não, ninguém tava afundando, só eu tava afundando. Aí a hora que eu olhei pro meu sapato, meu Deus, meu sapato cheio de grama e terra assim no salto, e eu era a única que afundava. Aí eu comecei a tentar segurar assim na cadeira que colocaram, mas eu tinha que fazer uma força na perna para eu falei assim, meu Deus do céu, eu não vou aguentar essa isometria por muito tempo. E eu continuei afundando. Aí eu pensei, bom, vou afundar inteiro, vou ficar lá embaixo, que daí pelo menos eu não vou, ninguém vai perceber que eu tô descendo. Aí eu afundei o meu salto e fiquei como se eu tivesse com um sapato sem salto. E aí na hora que a gente foi sair, ai meu Deus, na hora que a gente foi sair, eu esqueci que eu tava afundada. Eu quase fui e larguei o sapato. Foi bem bonita a cena. Aí começaram a rir. Ô, o que tá fazendo aí, Borges? Eu falei assim, não, nada, meu sapato aqui, tropecei, negócio, enroscou na cadeira. Não enroscou não, tava afundada, tá? Eu fiquei lá fincada, igual um pedestal, não sei o que eu tava parecendo. Enfim, então foi isso. E aí, o que eu fiz na minha alimentação? O que você tem que comer para você perder tanto peso em pouco tempo? Na verdade, o que você tem que comer? Sabe o que você tem que comer? Você não pode comer. Eu não comia nada, eu ficava em jejum. Tipo um jejum intermitente, essa dieta do jejum intermitente, mas eu falava que a minha dieta era um jejum interminável. Porque quanto tempo eu conseguisse ficar sem comer, eu ficava. Como assim? Quanto tempo? Muito, tipo... 40 horas? Eu acho que eu cheguei a ficar quase 2 dias sem comer nada, ou cheguei a passar de 2 dias, ou ficar, sei lá, 50 horas sem comer, amamentando tudo, não passei mal, não tive tontura, nada disso, tinha energia, meu corpo tinha energia para tirar de tudo que é lugar. Claro, minha massa magra, nem sabia mais o que era músculo, né, depois, por isso que o corpo fica com um formato realmente que você olha e fala, Senhor, meu chapéu, o que será isso? Mas, pelo menos eu conseguia usar as minhas roupas. E daí, com o tempo, o objetivo era, sabe, tonificando e melhorando, né, a aparência. Enfim, a gente continua um treino para realmente conseguir melhorar a característica, né? Até porque uma perda de peso de qualidade, você não faz essa loucura de ficar sem comer e perder peso tão rápido, mas realmente para mim foi necessário, eu precisei disso para conseguir voltar à minha vida. Então eu vejo assim, que eu tive, ao longo dos meus 41 anos, eu tive 2 períodos que eu não me reconheci. Quando eu engordei 32 quilos eu já não me reconhecia, já tinha vergonha. Eu dei graças a Deus quando o médico me pediu repouso nos 4 últimos meses, porque daí pelo menos ninguém mais ia me ver. Também não queria receber visita. Gordo, quando a gente tá muito gordo, a gente não quer nada. A gente não quer sair, a gente não quer que ninguém venha a gente, porque a gente tem vergonha. E a gente também não tem a roupa pra pôr pra receber alguém. Então, eu ficava deitada na cama. Quando vinha alguém, eu me cobria. Então, é mais fácil assim, só deixava o olho pra fora. É algo desse tipo. Aí, o que a gente pensa? Quando isso aconteceu, parece que eu tive uma pausa ali, ó, na minha vida, que eu não sei falar
o que aconteceu. Eu sei que eu não consegui fazer nada, eu não conseguia ir na padaria. Uma vez eu tive que ir na padaria para comprar, não, tive que ir na farmácia para comprar um leite, porque meu filho teve alergia da proteína do leite, então eu tive que comprar uma fórmula, que eu ainda estava fazendo a exclusão da minha alimentação. Aí quando eu comia, eu não podia comer nada que tivesse traços de leite, porque ele tinha esse problema de alergia. Aí eu fui comprar esse leite, eu lembro que eu parei na frente da farmácia, encontrei um professor que trabalhou comigo, eu pensei, não vou descer, não vou descer, porque eu não vou ter coragem de falar, oi, tudo bem? Ou então, se ele me ver aqui, se ele me falar oi, eu vou fingir que não sou eu, falar, oi, acho que eu não te conheço. E eu fiquei lá escondida no carro, esperando ele ir embora. Eis que eu tô lá escondida no carro, e a esposa dele tava no carro do lado. E eu assim, ó, abaixadinha no carro, esperando, de repente ela sai, oi, Nata, e daí, como é que estão os bebês? Eu, tão bem, tão ótimos. O que você tá fazendo aí? Eu falei, tô aqui. Tava mandando uma mensagem aqui no celular, tipo assim, tô aqui esperando seu marido sair da farmácia pra eu poder entrar. Não posso falar isso. Mas eu tive muito problema com isso. Então, eu não fazia nada. Eu só andava dentro do meu condomínio. E de preferência à noite, de madrugada, daí só encontrava as corujas e os seguranças. O segurança devia pensar, essa daí, coitada, tá achando que vai emagrecer? Corre um pouquinho todo dia, coitada, acho que não vai rolar. Então, gente, foi isso. O meu jejum, como que ele funcionava? Não tinha regra. Ele funcionava assim, não comer o máximo que eu aguentar. E aí, quando a gente come, tem aquela coisa, né? Quanto mais eu como, mais vontade eu tenho de comer. Porque quando a gente come, a gente libera um hormônio, que é a insulina. E a insulina, ela dá a sensação de fome. Já percebeu que você tá morrendo de fome, mas você tá muitas horas sem comer, de repente você até esquece que você tá com fome. A hora que você vai e come um negocinho, se alguém te falar assim, experimenta aqui essa pontinha dessa lasanha. A hora que você experimenta, você fala assim, meu Deus do céu, me dá o resto da lasanha. E aí, eu ficava sem comer. Porque daí eu sabia que a secreção hormonal ia me favorecer em relação a essa questão da fome. Você não tinha vontade de comer? Claro que eu tinha. Tinha vontade de comer tudo que tinha na geladeira, mais a geladeira. Mas eu tinha uma meta, uma escolha que eu tinha feito, que na verdade não era nem... eu tive que fazer uma escolha, não era nem por vaidade, já estava muito além da vaidade, era estilo de vida. Ou eu vou ser uma pessoa que vai ficar lá na cama, eu vou passar naquele programa da televisão das pessoas acima de 200 quilos, que vão fazer alguma coisa, uma cirurgia, ou eu tenho que mudar. E depois, quando eu ia comer a minha refeição, eu procurava evitar o consumo de carboidratos simples, que é tudo que libera a insulina muito mais rápido, que eu sabia que podia me gerar aquela fome desesperadora, e eu tentava comer mais a proteína. Então assim, foi uma dieta do carboidrato? Não, não foi nada, não foi dieta nenhuma, foi uma dieta da minha cabeça, do quanto eu conseguia. Foi uma restrição, tipo assim, me jogaram lá no lugar sem comida e eu tenho que sobreviver e cuidar de 3 filhos, mais ou menos isso. E conforme eu fui perdendo peso, eu ia anotando num aplicativo. Nossa, mas dava um orgulho ver aquele gráfico assim, caindo a linha do meu peso. Aí chegava aquele momento que empacava. Tive os momentos que eu queria comer uma coisa diferente. Você não teve um momento que você queria comer fazer um brigadeiro de panela? Não sou muito fã de doce, nunca fui. Na gravidez eu fui. Mas eu fazia isso. O que eu fazia? Comia, mas eu não comia mais nada, eu comia só aquilo. E depois eu passava fome. E o leite? Nossa, continua amamentando, não tinha problema nenhum. Claro que eu não recomendo isso para todo mundo. Existe uma recomendação que a gente pode ter dentro dessa questão do jejum ou de restrição de carboidratos simples, que pode ser muito bacana para uma pessoa após ganhar nenê, para ela perder aí, em média, 8 quilos em 2 meses.
que não é uma meta totalmente real, uma meta totalmente possível. E de verdade, a gente não sofre tanto. Porque quando a gente faz um esforço de alta intensidade, a gente também tem alguns momentos após o exercício que você não sente fome. É um processo também que tem a ver com a intensidade do exercício. Quanto mais intenso o exercício, maior é a supressão da fome após o esforço. E como eu tentava fazer 3 vezes por dia, isso ajudava muito. Até porque eu não tinha horário para dormir, né? Eram 2 bebês, então não tinha manhã, tarde e noite para mim, era tudo a mesma coisa. Qualquer horário era igual. E além disso, consumindo alimentos que também favorecem essa questão de não ter picos de fome, é totalmente possível a gente fazer uma coisa saudável, não precisa ser uma coisa drástica igual eu fiz, a não ser que você também esteja numa situação como eu, daí eu concordo, tem que fazer mesmo, porque você vai ser muito mais feliz assim. Você não vai morrer por causa disso, você vai passar fome, vai passar um pouco, mas é bom que a hora que você consegue fazer o seu primeiro esforço sem morrer, eu ficava tão cansada, eu não sei nem explicar, que eu tinha uma falta de ar que parecia, eu não sei, parecia, sabe quando você tá dormindo e você dá aquela respirada funda, uma coisa assim, eu não sei, que você acorda assustada do sono, era mais ou menos assim, eu não sei, era estranho, era tudo muito estranho, eu tava muito estranho, mas, então é isso, eu tive essa determinação. Muita gente que fez cirurgia de estômago fala assim, nossa, mas eu não consegui perder isso nem com cirurgia de estômago. Eu pensei, realmente, pra gente perder peso, a gente tem que querer. Durante a gravidez, você não precisava ter engordado tanto. Realmente, não precisava. Mas aquilo ficou muito, eu vou emagrecer depois que eu ganhar bebê. Agora eu tô em repouso, coitada de mim, eu tinha dó de mim. Coitada de mim, tem que ficar em repouso 9 meses, eu sou super acelerada, não vou aguentar fazer isso, então eu vou ter que comer. Era uma ótima desculpa. E aí foi isso. E depois desse processo, eu me mantive no peso, né, só com pequenas alterações, e hoje eu me sinto muito mais disposta para cuidar das crianças, para fazer qualquer tipo de esforço físico. Eu lembro que eu sonhava em dar um peixinho assim na cama, sabe? Porque a gente fica muito tempo, né, com a barriga daquele tamanho, você não pode mais dormir de barriga para baixo. E eu gostava de dormir de barriga para baixo, daí eu pensava assim, nossa, quando eu chegar do hospital eu vou dar um peixinho na cama. Eu cheguei do hospital tão gorda, pensei, se eu der um peixinho na cama, nem essa cama aqui que é box, tem só um pezinho pequeno, o pezinho vai fazer assim, vai entortar, não vai resolver também, não vai adiantar. E eu fui conseguir fazer isso acho que uns 3 meses depois só. Mas foi bom. Foi bom voltar a fazer tudo que eu fazia antes. Conseguir ter minha vida de volta, porque eu vejo que pra mim era uma coisa que, se eu ficasse daquele jeito, acabou a minha vida. Não tinha mais o que fazer. Não só por trabalhar com a área da saúde, não só por saber que as pessoas olhavam pra mim e pensavam assim, nossa, você é nutricionista, e me olhavam de cima e embaixo. Que eu sempre brinquei assim nas minhas aulas, os pacientes me pagam para dar exemplos, se for para dar conselho é mais caro. Eu sempre brincava assim, sabe? Tipo, até porque às vezes você tava lá no Pizza Hut, alguém te encontrava, né, num lugar, na pizzaria, tô comendo, tô na churrascaria. E aí, nossa, professora, você tá comendo isso? A professora também pode, a professora merece comer uma carne, uma churrascaria de vez em quando. Mas eu falava assim, sempre, não, as pessoas me pagam para dar conselho, se for para dar exemplo tem que ser muito mais caro. Mas aí eu tava muito fora de qualquer exemplo, né? Eu tava dando um péssimo exemplo, na verdade. Enfim, então é isso. Eu tenho bastante coisa para contar para vocês, bastante coisa pra gente aprender juntas, para eu poder ensinar para vocês em relação à nutrição, os aspectos relacionados ao exercício, que tipo de exercício que vocês podem fazer, por exemplo, para ajudar bastante na questão do metabolismo, porque o exercício físico, se a gente faz uma sessão de exercícios,
Aí você fala assim, agora que eu treinei eu posso comer. A gente tem uma ideia bem equivocada do exercício. Daí tá bom, você fez uma sessão lá de 1 hora de treino, intensidade moderada. Quantas calorias será que você gasta nisso? Claro, varia muito de pessoa para pessoa, tem muitos aspectos que interferem nisso, mas você gasta lá, sei lá, 300 calorias. Legal, já pode voltar para sua casa e comer, depende do tamanho da fatia, mas quase que uma fatia de pizza, quase que uma fatia. Talvez se for uma fatia menor assim, dá para comer uma fatia. Poxa, mas eu treinei tanto, 1 hora de treino, não posso comer 8 fatias de pizza? Não, não pode. O equivalente calórico de uma sessão de exercício para alguma coisa em relação à alimentação é mais ou menos isso. O que é uma fatia de pizza para quem gosta de comer? Não é nada, nada. Então, o exercício ele só vai ser eficiente quando ele tem um efeito acumulativo. Então eu faço hoje, eu faço amanhã, eu faço depois. Isso é uma coisa bem legal que eu posso contar para vocês depois. Porque daí a gente vai aprender a gastar energia mesmo quando a gente está dormindo. Quer coisa melhor? A hora que eu for dormir eu vou gastar bastante energia. Uma coisa boa também é dormir bastante. Se você dorme bastante, a hora que você dorme você não come, né? Pensa nisso. Eu tive uma paciente que ela é de uma cidade aqui perto, de Apucarana. Eu lembro até hoje, tem alguns pacientes que marcam, né? Ela falou assim pra mim, eu vou emagrecer nas férias, você vai ver. Eu falei, nossa, mas por que nas férias, né? Não entendi. Não, porque nas férias eu vou dormir bastante. Eu falei, legal, mas eu também continuei sem entender. E aí eu marquei o retorno dela, eu ia atender na cidade dela uma vez por mês, eu voltei um mês depois, eu falei, nossa, como você emagreceu? Você conseguiu fazer certinho? Consegui. Eu falei, o que você fez? Ela, dormi. Eu falei, não entendi. Ela falou que dormia 14 horas por dia. E daí, como antes ela dormia só umas 6 horas, ela tinha muito mais tempo para comer. Aí, dormindo 14 horas, o tempo que ela tinha para comer era muito menor. Aí ela tentava fazer assim o almoço, daí depois fazia só um lanche e depois logo ela já ia dormir de novo. Então ela falou, aproveitei que eu gosto de dormir, uni o útil ao agradável, entendeu? Acho que ela ficou um pouco assim, longe do mundo, né? As pessoas que convivem com ela, não sei se gostaram muito disso, mas cada um tem uma estratégia. O importante, gente, é uma coisa que não seja uma coisa artificial. Artificial é o quê? Eu ter que usar alguma outra coisa, um medicamento, alguma substância para eu perder peso. E isso pode ser muito grave para minha saúde. Não é uma dieta com um pouquinho mais de proteína ou com um pouquinho menos de carboidrato que vai te trazer um problema renal, um problema hepático, se você não tem predisposição ou uma genética favorável para isso. Vai acontecer. Mas sim um medicamento, um uso abusivo do medicamento ou de uma substância hormonal ou de um hormônio sintético, alguma coisa nesse sentido. Então, a melhor maneira de você fazer uma dieta é aquela que você consegue se habituar. Por quê? Porque você tem que manter aquilo por bastante tempo. Não adianta fazer um dia, a gente fala assim, tá fazendo dieta? Eu comecei hoje de manhã. Daí à noite a pessoa já parou a dieta, porque ela começou de manhã, à noite não faz mais, porque ela não consegue fazer mais do que 24 horas. Então ela restringiu o dia todo, fez tudo lindo, comeu alface e frango, e à noite ela comeu a geladeira toda. Então realmente não funciona. A gente tem que conhecer as nossas limitações para a gente poder realmente ter uma resposta bacana. E é claro que nada melhor do que alguém motivando, alguém mostrando, né? Tipo, eu já consegui passar por isso. E, gente, olha, a hora que eu falo que eu perdi 46 quilos, todo mundo fala, nossa, o que você comeu? Eu falo, não comi nada. Mas como, ué? Não comendo. Mas não comer morre. Eu falei, não, pode ficar um mês aí sem comer, fica tranquilo. Eu tinha bastante gordura, energia para sobreviver, ó. Se me deixasse numa caverna, eu ia ficar muito bem. Eu ia ser a última a morrer. Porque eu tinha muita energia, nem quero calcular quanto. Então, é mais ou menos isso. A gente pode aprender como a gente faz para perder peso nesse período que é tão complicado para a mulher, que a gente se sente tão mal, que a gente está nervosa, um monte de alteração hormonal, né?
às vezes as pessoas falavam alguma coisa comigo, assim, se fosse meio de atravessado, né? Tipo, ah, porque você não sei o que. Eu tinha vontade, eu nunca tive vontade de fazer isso. Eu tinha vontade de pegar meu celular, de arremessar na pessoa, de quebrar meu celular na cabeça. Os homens não fazem nem ideia, né, do que a mulher passa na gravidez, né? A gente sabe disso. Eu acho, penso eu, que se os homens soubessem, se fossem os homens que passassem... o que eu fiz? Se fossem os homens que passassem por isso, a gente não ia ter tanta gente no mundo. Eles não iam dar conta de passar. A mulher é muito mais forte. O homem tudo, tô morrendo. Não. Então, passar por isso ainda com fome, por isso que tinha que ser uma coisa que eu conseguisse fazer. E aí eu fui pra teoria. O que vai me deixar com menos fome? Insulina baixa, insulina baixa. O que eu vou fazer pra ter insulina baixa? O que eu vou comer? Não vou comer. Não vou comer, não vai, o meu organismo vai segurar a liberação de insulina o máximo que ele puder. Vou fazer exercício de alta intensidade, isso também vai segurar a insulina. E funcionou. E eu quero ensinar pra vocês como que a gente pode fazer isso. De uma maneira muito menos drástica, porque essa drástica eu não recomendo. Pra quem quer perder 10 quilinhos, 8 quilinhos, tá ótimo. A outra maneira, 2 meses, pensa, 2 meses depois você falar, nossa, agora eu tô conseguindo voltar a usar minhas roupas. Gente, é o fim, depois da gravidez, a gente continuar usando roupa de gestante. Eu acho que loja de gestante tinha que estar lá, roupa para gestante e mulheres pós-parto, pra gente já ir preparado, porque ninguém conta isso pra gente. Que a gente vai ficar mais uns 2 meses, no caso eu 4, vai ficar mais uns 2 meses usando a mesma roupa. Você não vai sair do hospital e pôr sua calça jeans. Tem gente que faz? Tem. Tem gente que tem de tudo. Tem gente que também nem engorda na gravidez, engorda 5 quilos. Mas também essa não é a grande maioria da população. Vocês têm que concordar comigo. Enfim, então é isso. Eu vou esperar vocês aqui de novo para eu terminar de contar mais algumas coisas que eu tenho bastante coisa para contar. Então a gente se vê no próximo vídeo. Obrigada!